lá. Um dos ensinamentos mais divulgados entre o mundo cristão fala sobre o amor de Deus, sobre a graça, sobre o perdão de Deus, sobre a misericórdia. Porém, nesse mesmo ensinamento, ou entre os cristãos que tem o ensinamento do amor de Deus, também ensina sobre o inferno eterno. Então isso parece uma grande contradição. É claro que ao estudarmos a Bíblia, nós podemos realmente chegar a essa conclusão. Apocalipse, por exemplo, no capítulo 14, aqui no verso 11, que diz assim: E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Também Apocalipse 20, verso 10, também fala sobre o inferno eterno. Porém, se nós estudarmos toda a Bíblia, nós chegaremos à conclusão que pode não existir o inferno eterno. Nós podemos também chegar à conclusão de que não existirá o inferno eterno. Malaquias 4, ali no verso 1, ali é dito que não sobrará nem raiz nem ramo. Ali diz que o ímpio ele não viverá, não sobrará nem sinal do ímpio. Então, nesse caso, fala sobre o extermínio do ímpio. Não ficará sofrendo para todo sempre. Existe uma passagem interessante também no livro de Mateus. Está no capítulo 2, no capítulo 10, no verso 28. Então, é dito nessa passagem, Jesus fala que não devemos temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Devemos temer aquele que mata o corpo e a alma, faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então, se bem que esse texto também pode até chegar à conclusão que existe uma alma imortal, mas também chega à conclusão de que a alma morre, que essa alma perecerá no inferno, o que haverá realmente o extermínio do ímpio. Um outro ponto importante também é que a Bíblia fala sobre segunda morte. Não faz sentido a pessoa ficar queimando para sempre se a Bíblia fala sobre segunda morte. Em Apocalipse, ali no capítulo 20, ali fala sobre duas ressurreições e duas mortes. Quem tem parte na primeira ressurreição não receberá o dano da segunda morte. Então haverá uma ressurreição para a vida eterna e uma ressurreição para a morte eterna. Então fala sobre segunda morte em Apocalipse capítulo 2, verso 11, Apocalipse 20, no verso 6, Apocalipse 20, verso 14, Apocalipse 21, verso 8. Então esses textos falam sobre segunda morte. Então não faz sentido um inferno eterno, pessoas queimando para sempre, porque a pessoa que estiver queimando, ela não morreu. Então não faz sentido essa questão de segunda morte. Então se a Bíblia fala que haverá segunda morte, isso nos leva a entender que não haverá um sofrimento eterno. Então há várias passagens na Bíblia que nos leva a esse entendimento. Por exemplo, o livro de Judas mesmo, ali no verso 7, ali é dito que a cidade de Sodoma e Gomorra foi posta como exemplo para o fogo eterno. Então a cidade de Sodoma e Gomorra não está queimando até os nossos dias. Essa questão de fogo eterno é uma linguagem bíblica. Em Jeremias também no capítulo 17, no verso 28, ele fala que foi posto fogo nas portas de Jerusalém, um fogo que não se apagará. Nós sabemos que Jerusalém não está queimando até os dias de hoje. Sabe também que Jerusalém foi destruída pelo fogo, mas que esse fogo ele teve um fim. Então essa linguagem de fogo eterno é uma linguagem de exterminar para sempre. É como você pegar um papel, colocar fogo nesse papel, esse papel vai queimar até que não sobre mais nada. Então isso seria um exemplo de fogo eterno que está escrito na Bíblia. Então esse papel queimou para sempre. Um outro ponto também importante é que nós podemos chegar ao entendimento quando fala que a pessoa está sofrendo, sofrerá pelos séculos dos séculos. É porque se uma pessoa, nós podemos fazer uma comparação de um incêndio, se a pessoa ela for queimada em um incêndio, ela mesma não terá sensação de alívio, porque ela morre sem essa sensação. Antes dela morrer, ela não tem essa sensação. Então, para ela, foi um sofrimento eterno.
Então, essa nos dá também esse entendimento que é bastante interessante. Outro ponto importante também é porque Deus é amor e é justiça. Se uma pessoa vive no máximo nos nossos dias, e quem sabe até 100 anos, como que ela poderia ficar queimando para sempre? Isso não faz nenhum sentido na justiça de Deus. E a Bíblia também fala que Deus é amor. Está escrito também que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Como que Deus teria prazer de a pessoa ficar queimando para todo sempre? Nós podemos pensar que poderia ser um exemplo, mas também nós sabemos que isso não faz nenhum sentido. Isso seria um sofrimento para os salvos. E a Bíblia fala que no céu não haverá sofrimento. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais pranto e nem dor. Então no novo céu, na nova terra, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E também o justo, ele não ficaria completamente feliz se soubesse que tivesse alguém queimando ali no inferno. Isso é algo completamente contra o amor de Deus, contra o caráter de Deus. É incrível imaginar que os cristãos que pregam o amor de Deus pregam também o inferno eterno. É algo difícil de... não há como conciliar as duas coisas. Portanto, estudando muitas passagens da Bíblia, nós também podemos chegar à maravilhosa conclusão que não haverá um inferno eterno, não haverá um sofrimento eterno.